A Bíblia apresenta duas leis. Uma imutável, eterna, que existia mesmo antes da criação do homem, e outra lei provisória, temporária e que sofreu modificações e acréscimos ao longo da história conforme a necessidade e foi legislada após o pecado. Uma escrita em tábuas de pedra pelo dedo do próprio Deus. A outra foi registrada em um livro pela mão de Moisés. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre esses dois códigos de leis e vamos ver qual deles foi abolido, pregado na cruz e por quê. No princípio criou Deus o céu e a terra. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Aquele que cria e sustenta todas as coisas, certamente tem o direito de governar, e tem o direito de ditar leis para reger o seu governo de justiça e amor. Por isso é que Deus é representado nas Escrituras como o único legislador. Sendo que a vida vem da bondade desse Criador, todas as criaturas inteligentes submetem-se ao seu justo governo. Porém, note, de todas as criaturas feitas por Deus para habitar a terra, unicamente o homem é capaz de aprender a distinção entre o certo e o errado. E somente o homem está sob o governo de uma lei moral. Tendo a existência de Adão e Eva sido derivada de um ser de pureza infinita, o homem era inocente, puro e justo. De um lado, nós vemos o homem, criatura e súdito leal de Deus, e do outro lado nós vemos Deus, o autor de sua existência e seu legítimo soberano. Deus não precisou exercer para com o homem, nesse momento, a posição de Salvador e Redentor, não, pois o homem não necessitava de perdão. Como uma criatura que deve tudo ao seu Criador, ao autor de sua existência, é evidente que o homem se sentisse sob a mais alta obrigação de amar a esse Criador de todo o coração. Já a existência de outros seres humanos faz nascer uma segunda grande obrigação: amar ao próximo. Esse princípio é inclusive óbvio, pois os outros são igualmente criaturas de Deus assim como nós, têm os mesmos direitos que nós temos. Veja, esses dois princípios são justamente o resumo de toda a lei moral do reino de Deus. Esses dois princípios existem a partir do fato de que nós devemos tudo a Deus, nosso Criador, e de que os outros são como nós, igualmente criaturas de Deus. Ao prestar obediência ao primeiro princípio, amor a Deus, o homem não teria outros deuses, não adoraria ídolos, não falaria o nome de Deus de maneira irreverente, nem negligenciaria o santo dia de descanso do Senhor, separado na criação em memória do descanso do Criador. De igual forma, é evidente que o nosso dever para com os nossos semelhantes inclui o nosso dever para com os nossos pais. Inclui a mais estrita consideração pela vida que o Criador deu aos outros e também consideração pela castidade ou pureza, por aquilo que pertence ao próximo, pelo caráter do próximo, pelas coisas do próximo. Dessa forma, nós conseguimos compreender e enxergar que a lei moral é obrigatoriamente eterna e imutável em seu caráter. Diga-me, em algum momento nós vamos poder deixar de amar a Deus? Será que em algum momento nós poderemos deixar de amar o próximo? Então perceba, a existência da lei moral está fundamentada em relações que são imutáveis, relações entre Deus e o homem e entre o homem e o seu próximo. Veja que é o grande padrão da justiça do próprio Deus. E depois do pecado, depois da rebelião do homem, essa lei passa a ser a grande norma que mostra, aponta o que é pecado
e o que é justiça. É interessante nós percebemos que essa grande lei moral que rege o governo de Deus desde antes mesmo da criação do nosso planeta, ela não estava escrita em algum lugar que pudesse ser lida, a não ser escrita no coração, podendo ser lida na vida das criaturas inteligentes. Foi assim com Adão e Eva. E quando caíram em transgressão, a lei não foi mudada, mas a eles foi feita a promessa de um Salvador que os perdoaria a transgressão e que dali em diante os habilitaria a obedecer à grande lei moral que havia sido transgredida. A lei de Deus foi sendo passada de pai para filho, de geração em geração. Porém, poucos prestavam obediência. O mundo tornou-se tão mau que foi necessário purificá-lo por meio de um dilúvio. Depois do dilúvio, Noé ensinou os seus descendentes sobre essa lei do Senhor. Infelizmente, os homens novamente se afastaram de Deus. E então nós vemos na história que o Senhor Deus chama a Abraão, a respeito de quem ele mesmo declarou: Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A Abraão foi dado o rito da circuncisão, uma ordenança externa que simbolizava a promessa de Deus de que Abraão e seus descendentes permaneceriam separados da idolatria e obedeceriam à lei. Mas os descendentes de Abraão se esqueceram da lei de Deus uma vez mais e por causa disso se tornaram escravos no Egito. Por causa do seu próximo relacionamento com idólatras e por causa da submissão forçada aos egípcios, visto que eles eram escravos ali, a lei de Deus foi sendo esquecida mais e mais e tornaram-se ainda mais corrompidos pelos vis ensinos do paganismo. O Senhor os tirou do Egito, mas os resultados dessa continuada transgressão ainda permaneciam com eles. Nesse contexto, o Senhor desce sobre o Sinai em terrível majestade e fez todo o povo ouvir a sua esquecida lei. Mas ele não confiou seus preceitos à memória de um povo propenso ao esquecimento. Não, ele escreveu em tábuas de pedra. Se os descendentes de Abraão tivessem guardado a aliança de serem puros de coração, da qual a circuncisão era um sinal, não teria havido necessidade de a lei de Deus ser proclamada no Sinai e gravada em tábuas de pedra. A lei voltaria a ser gravada no coração e passaria a ser lida na vida daqueles que a obedecessem. Entretanto, nós vemos que este não foi o caso. O povo havia se tornado de entendimento tão obscurecido que a grande lei moral de Deus precisou ser proclamada com terrível majestade e registrada em tábuas de pedra pelo dedo de Deus, indicando assim que ela era e deveria continuar sendo imutável, e ela perduraria por toda a eternidade. Mas teve mais. Por causa da situação degradada do povo, por causa da contínua transgressão por tantos anos, Deus teve que instituir outras leis que os ajudassem a compreender a sua terrível situação e a santidade que eles precisavam buscar a cada dia. Por isso, além da proclamação da grande lei moral e seu registro em tábuas de pedra, o Senhor precisou dar ao povo todas aquelas ordenanças, rituais, oblações, que são lavagem do corpo ou partes do corpo, todos esses cerimoniais, símbolos, que passassem a ensinar realidades espirituais, que servissem como um professor. Sabe um professor que comunica a sua lição a cada dia? Pois é, em tudo o que eles faziam, estava ali entremeado à vida deles essas lições. Essas leis foram escritas por Moisés em um livro. E é por isso que não é somente o registro da lei moral que encontramos na Bíblia. De tão obscurecidos que haviam se tornado por uma constante associação com idólatras e tão familiarizados eles estavam com o paganismo e a sua condição era tão terrível por causa da escravidão por tantos anos, então precisou haver um código de leis que Paulo chamou de manuscrito de ordenanças, escrita pela mão de Moisés em um pergaminho e dada aos israelitas para um tempo. O Senhor precisou trabalhar com o povo na condição degradada em que eles se encontravam.
Observe as Escrituras cuidadosamente e você vai ver por si mesmo que foi esse manuscrito de ordenanças que foi pregado na cruz, não a grande lei moral de Deus. Há alguns que fazem confusão entre as duas leis, mas nós vamos ver que são distintas. O livro de Gênesis foi escrito cerca de 2.500 anos antes da criação. Como foi escrito depois da morte de Adão, Abraão, Isaque e Jacó, fica claro que eles não extraíram a sua regra moral de vida a partir da Bíblia, uma vez que ela ainda não havia sido escrita. No entanto, quando lemos o livro de Gênesis, que registra justamente a história desses patriarcas, nós encontramos várias alusões a um código moral existente e obedecido por eles. Onde é que nós encontramos o registro desse código moral imutável? Note que nós estamos nos referindo ao registro da lei moral, porque ela já existia antes e vinha sendo obedecida pelos patriarcas mesmo antes de ser registrada de forma completa e única, unida em um corpo só. Então nós percebemos que onde a narração da história encontra o próprio narrador Moisés, é que encontramos o registro completo desse código moral. Em Êxodo capítulo 20, encontramos a lei de Deus, dada por Ele mesmo, escrita em tábuas de pedra com seu próprio dedo, nas circunstâncias da maior solenidade. Sua proclamação pelo próprio Deus é um forte testemunho da grande estima que Ele próprio colocou sobre sua lei. Por sua própria natureza, a lei existe desde o princípio da moralidade. Na verdade, a lei nada mais é do que os princípios morais eternos expressos ou escritos. Os princípios da moralidade não passaram a existir depois da queda do homem. Não, eles sempre existiram, antes da queda, desde o princípio eterno, como vimos antes. Mas existe sim um sistema de leis que teve origem com o pecado. Um sistema que não precisaria existir se o homem não tivesse se tornado um transgressor. A violação da lei moral deu existência à lei dos ritos, cerimônias e ordenanças. Eram sombras dos bens futuros, tipificavam realidades eternas. Note que não poderia haver sacrifício pelo pecado até que o homem se tornasse um pecador. No Éden, não poderia haver tipos, sombras, símbolos apontando para uma futura redenção por meio da morte de Cristo, porque o homem, em sua retidão, não precisava de tal redenção. Nem Deus colocou sobre o homem, antes da sua queda, a obrigação de ordenanças carnais, isso é, externas, que aguardassem o tempo da reforma, como diz Hebreus no capítulo 9, o verso 10. Porque o homem era perfeito, inocente e livre de dolo. Que foi a violação da lei moral que causou a queda do homem, pode ser visto de relance. O motivo apresentado a Eva por Satanás para que ela comesse do fruto era que eles se tornariam como deuses. E como Adão não foi enganado, é evidente que ele escolheu seguir a sua esposa ao invés de obedecer ao Senhor. Uma violação aberta do primeiro mandamento nos dois casos. Depois então do homem ter pecado, Deus revelou ao homem, a Adão e Eva, como eles poderiam ser redimidos. E foi aí que uma segunda relação para com Deus passou a existir. O homem era um pecador necessitado de perdão e poder. E Deus era um Salvador oferecendo perdão e justamente poder. Fica claro, portanto, que essa lei de tipos, de sombras, de símbolos, apontando para a redenção por meio de Cristo, quando seriam renovados e purificados, deve a sua origem à rebelião do homem e também à benevolência de Deus. Se o homem não tivesse pecado, não precisaria haver nenhum tipo de redenção futura. E se Deus não tivesse determinado a dar a sua própria vida para morrer por nós, Ele não teria instituído um sistema de tipos que apontassem para esse grande evento. Então note que a existência de tal código
é consequência do pecado e seus preceitos são de natureza cerimonial, ritualística e sua duração é necessariamente limitada pela grande oferta que poderia tirar o pecado, a rebeldia e a insubmissão. Desde a queda de Adão até a época de Moisés, o sistema de tipos veio sendo gradualmente desenvolvido e amadurecido. Desde o tempo de Moisés até a morte do nosso Senhor, esse sistema existiu como uma sombra das coisas boas que viriam. Nós vamos começar a ver agora as grandes diferenças que existem entre essas duas leis. O Código de Leis, que nós chamamos de lei moral, foi escrito por quem? Foi escrito onde? Foi guardado em qual lugar? E é chamado de quê? Leia comigo. O Senhor disse a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e eu te darei tábuas de pedra e uma lei e mandamentos que escrevi. Moisés então os coloca na arca do tabernáculo. Naquele mesmo tempo, me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira, e naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, e lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. E ele escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, do meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. E virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Deus chama essa lei de meus mandamentos. Veja. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado, e assim o povo descansou no dia do sábado. Agora, o segundo Código de Leis foi escrito por quem? Foi escrito onde? Foi guardado em qual lugar? E é chamado de quê? Vamos ver? E Moisés escreveu esta lei, e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. E Paulo chama o Código de Leis escrito com a caligrafia de Moisés de manuscrito de ordenanças e também de ordenanças carnais. O manuscrito de ordenanças foi dado a Moisés e por ele escrito em um livro. Mas a lei dos 10 mandamentos foi escrita pelo próprio Deus em tábuas de pedra e preservada dentro da arca. Leia agora comigo Colossenses no capítulo 2 e no verso 14, e nós vamos começar a entender qual dessas leis foi pregada na cruz, apagando o manuscrito de ordenanças que estava contra nós, o que nos era contrário, e tirou-o do caminho, pregando-o na cruz. Quando o apóstolo Paulo escreve manuscrito de ordenanças, que no inglês é Handwriting of Ordinances, ele está se referindo à lei que Moisés escreveu em um pergaminho, que era constituída de ordenanças, que eram sombras, que eram tipos, que tipificavam alguma realidade. Observe os termos usados no texto bíblico que nós acabamos de ler. Nós vamos ver os termos apagando, manuscrito, ordenanças e pregando-o na cruz. Apagando. Essa linguagem indica que o que foi escrito em papel poderia ser apagado. Compare isso com Números no capítulo 5 e no verso 23. E o sacerdote escreverá estas maldições em um livro e as apagarás com a água amarga. Seria impróprio e um tanto absurdo falar em apagar alguma coisa que foi talhada em pedra, como no caso dos 10 mandamentos. Manuscrito.
O manuscrito foi escrito com a caligrafia de Moisés. Já o Decálogo foi escrito pelo dedo de Deus. Ordenanças. Aqui está mais uma prova de que as ordenanças foram pregadas na cruz. Então, qual parte da lei de Moisés foi cravada na cruz? Aquilo que consistia de ordenanças. Veja, compare com Hebreus no capítulo 9, no verso 10. Os quais consistiam apenas em comidas e bebidas, e diversas oblações e ordenanças carnais, impostas a eles até o tempo da reforma. Observe que estas coisas haviam sido impostas a eles e era como um fardo. Assim, Efésios no capítulo 2 e no verso 15 diz que Cristo na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. O Código de Leis escrito por Moisés não se referia apenas ao sacrifício de cordeiros. Era muito mais ampla do que isso. Explicava em detalhes, por exemplo, o que o povo deveria fazer se alguém roubasse, se alguém adulterasse, se alguém matasse, como eles deveriam comer, como eles deveriam praticar a higiene. Todas essas coisas precisaram ser ensinadas a um povo que vinha de uma longa escravidão. Nesse caso, essas leis não eram carnais, eram de ordem civil e sanitária, e foram dadas de acordo com as circunstâncias em que o povo se encontrava naquela época. Mas esse Código de Leis também tinha as leis religiosas, leis que incluíam ritos, oblações, ordenanças religiosas diversas. Essas leis precisavam ser cuidadosamente obedecidas nos mínimos detalhes e tocava a vida do povo nos menores assuntos da vida diária. Me disseram que o Código da Lei de Moisés contém cerca de 600 disposições, ordens e proibições. De fato, era um fardo, um jugo, contrário ao povo, imposta para mantê-los separados até o tempo da reforma, ou seja, até que Jesus Cristo viesse. Agora pense comigo, qual dos 10 mandamentos é contrário a nós? Examine junto comigo, será que é contra nós não ter outros deuses? Será que não fazer ídolos e não adorar ídolos está contra nós? Será que não falar o nome de Deus em vão ou de forma irreverente, isso está contra nós? Honrar o pai e a mãe, não mentir, não matar, não cometer adultério, não cobiçar, será que essas coisas estão contra nós? Na verdade, não são esses mandamentos bons e para o nosso próprio bem? Mas talvez haja quem diga agora nesse momento que o 4º mandamento, o sábado, talvez esse esteja contra nós. Porém, não é verdade, porque o próprio Jesus Cristo disse, o sábado foi feito por causa do homem. Aquilo que é feito para o homem não pode estar contra ele. E, de fato, o sábado é uma das maiores bênçãos já concedidas aos seres humanos. Pregando-o na cruz. Analise comigo. Seria apropriado nós falarmos em pregar na cruz um pergaminho, um livro, coisas, leis escritas em um papel, mas totalmente impróprio se nós estivermos nos referindo a tábuas de pedra. Elas não podem ser pregadas. Os preceitos dessa lei moral são encontrados de várias formas nos livros de Moisés e acabam se misturando com os preceitos da lei cerimonial. O resumo da primeira tábua está em Deuteronômio 6:5. O resumo da segunda tábua está em Levítico, no capítulo 19, o verso 18. Mas existe um lugar na Bíblia onde essa grande lei moral foi exposta de forma particular e foi expressa sem nenhuma lei cerimonial misturada a ela. E é justamente em Êxodo, no capítulo 20, onde encontramos os 10 mandamentos. A respeito da lei dos 10 mandamentos, o salmista declara: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. Já o próprio Jesus Cristo diz: não penseis que vim destruir a lei. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei até que tudo seja cumprido. Aqui Jesus ensina que as exigências da lei de Deus devem vigorar enquanto durarem os céus e a terra. Com relação à lei proclamada no Sinai, Neemias diz:
Desceste também ao monte Sinai e falaste com eles desde o céu, e lhe deste juízos corretos e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. E Paulo, o apóstolo dos gentios, declara: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Embora a morte do nosso Salvador tenha posto um fim a essa lei de tipos e sombras, a morte de Jesus não diminuiu a obrigação da lei moral. O próprio fato de que foi necessário que Cristo morresse para expiar a transgressão dessa lei transgredida, a lei moral, prova que ela é imutável. Em resumo, os simples fatos, acredito, são estes. Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 14 a 17, está se referindo à lei de Moisés, não à grande lei moral de Deus. Como ordenanças carnais, a lei de Moisés era um verdadeiro fardo, um jugo de escravidão. Um mestre-escola designado apenas até os dias da reforma, ou seja, apenas até que Cristo viesse. Serviu sim para um propósito bem específico, mas teve um fim, chegou a um fim. Foi contra o povo e contrário a ele de alguma forma, e como tal, foi pregado na cruz. Nós vemos de forma clara que Paulo reconhecia perfeitamente bem a diferença entre os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra e o manuscrito de ordenanças, que é parte daquilo que foi escrito pela caligrafia de Moisés em um pergaminho. No Monte Sinai, como vimos, Deus proclamou a lei moral e falou-a com sua própria voz, escrevendo com seu próprio dedo. Por sua direção, as 2 tábuas nas quais a lei havia sido escrita foram colocadas dentro da Arca da Aliança, especialmente feita para recebê-la. Esta arca, contendo a lei de Deus, foi colocada no 2º compartimento do santuário terrestre, o lugar chamado Santíssimo. A tampa dessa arca era chamada de propiciatório. O homem que havia quebrado a lei que estava ali dentro daquele propiciatório, poderia encontrar perdão mediante a aspersão do sangue da expiação sobre este lugar. Já a lei escrita por Moisés havia sido dada para ensinar o homem a se aproximar novamente da lei moral transgredida. Era um símbolo, era uma ilustração, um tipo, para que eles se lembrassem da promessa daquilo que seria confirmado e consumado quando Cristo viesse e se tornasse o Cordeiro do mundo e fizesse a restituição dos perdoados à sua herança, de perfeita obediência pela fé e destruição dos impenitentes. A lei dentro da arca era a lei que exigiu a morte de Jesus Cristo, exigia derramamento de sangue, exigia a expiação. Raciocine comigo. Jesus precisou vir a esse mundo para morrer em nosso lugar porque nós quebramos a grande lei moral que existia desde a eternidade? Ou ele veio morrer por nós porque quebramos a lei mosaica que passou a existir após o pecado? Pense sobre isso. A lei transgredida estava dentro da arca, sob o propiciatório, não ao lado da arca. E o sangue da oferta pelo pecado era aspergido justamente nessa parte superior da arca, que continha a lei que havia sido transgredida. Não era aspergido sobre a lei mosaica. E então o perdão poderia ser estendido ao pecador penitente e assim ele era purificado. Era mais ou menos assim. Houve um pecado real, um crime real e uma lei real que havia sido transgredida. Uma lei específica que havia sido transgredida, os 10 mandamentos. Mas como Jesus Cristo ainda não havia morrido na cruz como um fato consumado, por essa razão houve a necessidade do grande antítipo, símbolo, as sombras dos sacrifícios levíticos e ordenanças externas que ensinassem lições de santidade e pureza. É estritamente necessário que a lei que exige a morte do transgressor, os 10 mandamentos, seja ela mesma perfeita. Se ela não fosse perfeita, a culpa, a falta, repousaria sobre o legislador e não totalmente sobre o pecador. Portanto, a expiação, quando efetuada, a morte de Jesus, quando consumada, jamais poderia anular a lei que foi violada, porque ela é perfeita. Mas anula a lei que prefigurava e tipificava realidades espirituais que Cristo, ao morrer, havia imortalizado e consumado por nós.
E assim, vemos sob a nova dispensação uma expiação real em vez de uma sombra. Vemos um sumo sacerdote que não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo. Nós vemos uma expiação e um sacrifício feito uma só vez e que tem valor diante de Deus. Dessa forma, essa lei transgredida pelo homem é ampliada e tornada honrosa, ao mesmo tempo em que Deus perdoa o pecador arrependido. As sombras deixam de vigorar. Vamos dar um exemplo. Qual é o princípio por trás do rito da circuncisão, que foi o próprio Deus que instituiu, e por que ele deixou de ser praticado depois da morte de Jesus Cristo? Nós precisamos ter sabedoria para extrair o princípio por detrás das coisas. O rito da circuncisão era uma sombra que ilustrava algo. Você entende essa questão de ser uma sombra? Uma ilustração? Um tipo? Era algo que era feito na carne, era externo e representava uma obra que deveria acontecer no coração. Servia para ensinar uma lição, para exemplificar uma verdade espiritual, assim como o próprio santuário. Veja comigo. São sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então era assim, antes de Jesus havia uma promessa. Essa promessa era real, era verdadeira. Mas depois da morte e ascensão de Jesus, a promessa que era verdadeira se tornou uma realidade consumada. Todos nós entendemos muito bem essa verdade de que Jesus Cristo era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Era uma promessa verdadeira. Mas quando ele realmente morreu na cruz, a promessa passou a ser uma realidade agora consumada e tornada eterna. A morte de Cristo confirmou as promessas. Então tudo aquilo que era sombra, figura, símbolo, que ensinava uma realidade espiritual, agora estava garantida pelo acontecimento da morte de Cristo. Não se trata apenas das cerimônias relacionadas ao serviço sacrificial, como nós já vimos antes. Em resumo, é assim. Antes havia a promessa da morte do Cordeiro, por meio de quem todos os dons são derramados. Depois, houve o acontecimento da morte de Cristo, confirmando os dons espirituais perpetuamente. Não era mais necessário as sombras, as oblações, as figuras, os símbolos. Veja comigo em Hebreus no capítulo 9. Dando nisto a entender o Espírito Santo que o caminho para o lugar santíssimo ainda não havia se tornado manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, que era uma figura para a época então presente. Note, as coisas ali eram uma figura para aquela época, na qual eram oferecidos tanto dons quanto sacrifícios, que não podiam tornar perfeito aquele que prestava o serviço, no que diz respeito à consciência, os quais consistiam apenas em comidas e bebidas, e diversas oblações, lavagem do corpo ou parte do corpo, e ordenanças carnais impostas a eles até o tempo da reforma. Então você percebe que essas cerimônias, essas ordenanças carnais, comidas, bebidas, oblações e todas essas coisas foram impostas a eles até o tempo da reforma, até Cristo. Esse sistema, depois de Cristo, foi reformado. Veja, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou ele uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção por nós. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre o imundo santifica para a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará de obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? Perceba que a lei escrita por Moisés, que especificava o sacerdócio levítico, os sacrifícios pelo pecado, as ordenanças com simbolismo religioso, as ordenanças civis que eram específicas para os dias e circunstâncias da época, era a lei que ensinava aos homens como eles poderiam guardar a lei moral em sua época e cultura. E ensinava também
como a expiação poderia ser feita e quais seriam os resultados dela. Mas vindo Cristo, agora essas promessas foram todas confirmadas e a purificação da consciência fica garantida. Sem sombra mais, sem simbolismo religioso. Eles deveriam agora aceitar a purificação da consciência. Veja comigo a impressionante diferença que o Novo Testamento faz entre os 10 mandamentos e as ordenanças escritas pela mão de Moisés. Uma lei é chamada de lei de um mandamento carnal. A outra chama-se, sabemos que a lei é espiritual. Um código é denominado o manuscrito das ordenanças, que era contrário a nós e que foi pregado na cruz, retirado do caminho. O outro código é a lei real, que Tiago afirma ser pecado transgredir. O primeiro é um código do qual necessariamente se faz mudança da lei. O segundo é aquela lei da qual Cristo diz: até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei até que tudo seja cumprido. Um era uma sombra dos bens futuros e foi imposta somente até o tempo de reforma. Mas o outro era um código moral, do qual João disse: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O primeiro é um jugo insuportável. O segundo é aquela lei da liberdade pela qual seremos julgados. O primeiro é aquela lei que Cristo aboliu em sua carne. O outro é aquela lei que ele não veio destruir. O primeiro é a lei que ele removeu do caminho em sua morte. O outro é aquele código de lei que ele veio para ampliar e tornar gloriosa. A primeira era uma lei que foi anulada pela fraqueza e inutilidade dela. A outra é uma lei a respeito da qual se indaga: anulamos, pois, a lei pela fé? Deus me livre. Antes, estabelecemos a lei. A primeira é aquela lei que era a parede de separação entre judeus e gentios. A outra é aquela lei que até os gentios dizem ter escrita em seus corações e a qual toda a humanidade é receptiva. A primeira é a lei dos mandamentos contidos nas ordenanças. A outra lei são os mandamentos de Deus, que é dever de todo homem guardar, que é apresentada pelo terceiro anjo de Apocalipse 14, no verso 12, que o restante da semente da mulher estava guardando quando o dragão fez guerra contra o remanescente, e garantirá a aqueles que a observam acesso à árvore da vida. Certamente, a lei escrita pelo dedo de Deus não deve ser confundida. Ela foi engrandecida, honrada, estabelecida, é santa, justa, espiritual, boa, real. A outra era carnal, sombria, pesada e foi abolida, tirada do caminho, pregada na cruz, foi mudada e anulada por causa da fraqueza e inutilidade dela. Aqueles que manejam corretamente a palavra da verdade nunca vão confundir os 10 mandamentos com mais nada. Nem vão aplicar à lei real de Deus a linguagem usada para se referir ao manuscrito das ordenanças e vice-versa. Não, as ordenanças não estão em vigor. Elas foram abolidas, caíram em desuso por serem sombras daquilo que era verdadeiro e superior. E não, os 10 mandamentos não foram abolidos, ainda estão em vigor e não estão em pé de igualdade com o manuscrito das ordenanças. Que os 10 mandamentos são um código perfeito e completo fica claro a partir de vários fatos. Veja comigo. 1. Deus os falou com sua própria voz e é dito, ele não acrescentou mais. Isso é uma clara evidência de que ele havia dado um código completo. 2. Ele os escreveu pessoalmente em 2 tábuas de pedra com seu próprio dedo, outra prova incidental de que este era um código moral completo e eterno. 3. Ele fez com que apenas esse código de leis fosse colocado sob o propiciatório, que é um símbolo do trono de Deus, uma prova evidente de que este era o código que tornava necessária a expiação. 4. Ele chama expressamente o que ele escreveu nas tábuas de pedra de a lei e os mandamentos que escrevi. Um exame da lei real de Tiago no capítulo 2 e do manuscrito de ordenanças de Colossenses no capítulo 2 vai ilustrar melhor esse assunto. Um está em vigor em todos os aspectos, enquanto o outro foi abolido.
Lei moral. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. O primeiro ponto que extraímos aqui dessa lei que nós lemos, apresentada por Tiago, é que ela é uma lei que não foi abolida. Ela convence do pecado os homens que a transgridem. O segundo ponto que extraímos é que ela é uma lei do Antigo Testamento, ou seja, ela foi extraída da própria Bíblia. O terceiro ponto é que a segunda parte da lei é citada porque Tiago estava reprovando o pecado cometido contra os nossos semelhantes. Por isso ele menciona o segundo dos dois grandes mandamentos, lembra? Amor a Deus e amor ao próximo. Então esse é o resumo da segunda tábua, por isso ele cita a segunda tábua de pedra. O quarto ponto que nós extraímos é que a linguagem mostra que os 10 mandamentos são os preceitos da lei real. Ele cita para ilustrar a afirmação de que quem viola um preceito torna-se culpado de todos. Na verdade, eu creio que essa é a mais solene advertência contra a violação de qualquer um dos 10 mandamentos. O ponto 5 que podemos extrair é justamente o testemunho de que quem violar um desses preceitos desse código torna-se culpado de quebrar o código inteiro. Isso é muito sério. O sexto ponto, então, por último, testifica que essa lei da liberdade será a regra usada no julgamento. Todo julgamento tem uma lei. A lei utilizada no julgamento é a lei dos 10 mandamentos. A lei não abolida de Tiago é, portanto, o código que Deus deu pessoalmente e escreveu com o seu próprio dedo. Lei mosaica. Apagando o manuscrito de ordenanças que havia contra nós, o que era contrário a nós, e tirou-o do caminho, pregando-o na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias santos, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Se esse manuscrito de ordenanças é o mesmo que Tiago escreveu, que é a lei real, então Paulo e Tiago estão em contradição direta. Mas eles escreveram inspirados pelo mesmo Espírito, e cada um escreveu a verdade de Deus. Nós vimos que a lei não abolida de Tiago se refere diretamente aos 10 mandamentos. Portanto, é certo que a lei que Paulo mostra ter sido abolida não se refere à lei que foi escrita pelo dedo de Deus. Devemos notar que o código que foi eliminado era uma sombra que se estendia unicamente até a morte de Cristo. Mas nós já vimos que a lei que foi guardada na arca da aliança, ela não era sombra de nada. Era justamente o código de lei que tornou necessário que o próprio Jesus morresse. Nenhuma das coisas abolidas ali em Colossenses, no capítulo 2, pode ser dito como se referindo aos 10 mandamentos, exceto pelo termo sábados. Mas esse termo, sábados, é dia santo, é literalmente dia de festa. E havia 3 festas designadas por Deus em cada ano. Você pode ler em Êxodo no capítulo 23 e no verso 14. O termo sábado está no plural no original. Referir esse termo sábados ao sábado do 4º mandamento é fazer Paulo e Tiago se contradizer. Então, como podemos provar de que esse termo não está se referindo ao 4º mandamento? A lei cerimonial ordenava pelo menos 4 sábados anuais. O 1º, o 10º, o 16º e o 23º dias do 7º mês. Esses dias eram considerados dias santos. Eles estavam à parte do sábado do Senhor. E eles estavam associados às luas novas e dias de festa. Você pode ler isso em Levítico no capítulo 23, versos 23 ao 39. Paulo diz exatamente a mesma coisa. Portanto, não é necessário fazer Paulo contradizer a Tiago. Mas o sábado do Senhor, ele foi separado para uso santo. Foi separado para o santificar quando?
no Éden. Ele foi feito para o homem antes que o homem caísse. Portanto, não é uma das coisas contrárias ao homem, retiradas do caminho na morte de Cristo. Outra coisa interessante que percebemos é que o sábado do Senhor não é um símbolo ou sombra ou algo que tipificava absolutamente nada. Ele havia sido ordenado antes da queda. Muito pelo contrário, ele permanece como um memorial que aponta para a criação e não como uma sombra que aponta para uma redenção que seria consumada por Cristo. Fica claro, portanto, que a revogação do manuscrito das ordenanças ainda permite pleno vigor para todos os preceitos da lei de Deus, da lei real, da lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Fica claro também que a lei que era das sombras, que tipificavam algo, elas expiram quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, vem e morre por nós. Portanto, cuidado com quem diz que a lei moral de Deus foi abolida. Cuidado também com aqueles que a própria palavra de Deus chama de judaizantes, que dizem que ainda estamos sob o fardo da lei de Moisés e que o manuscrito de ordenanças está em pé de igualdade com os mandamentos, com o sábado, por exemplo, os 10 mandamentos. A lei moral foi a lei que levou o nosso Jesus Cristo a dar a vida por nós. E a sua santidade pode ser julgada pelo fato de que Deus deu o seu único filho para tomar sobre si a maldição e morrer por nossas transgressões. Não devemos confundir as coisas, especialmente nesse tempo em que estamos vivendo. O véu está rasgado, a parede de separação derrubada, o manuscrito de ordenanças foi cancelado. Pela virtude de seu sangue, a inimizade está abolida. Pela fé em Cristo, judeus e gentios podem partilhar do pão vivo. Os judeus se haviam sempre orgulhado de seu cerimonial de instituição divina, e muitos dos que se haviam convertido à fé de Cristo ainda sentiam que, uma vez que Deus havia claramente esboçado a forma hebreia de adoração, era pouco provável que ele tivesse autorizado uma mudança em quaisquer de suas especificações. Insistiam em que as leis e cerimônias judaicas deviam ser incorporadas aos ritos da religião cristã. Eram tardos em discernir que todas as ofertas sacrificais não tinham senão prefigurado a morte do Filho de Deus, em que o tipo encontrou o antítipo, depois do que os ritos e cerimônia da dispensação mosaica não mais deviam perdurar. Antes de sua conversão, Paulo se havia considerado irrepreensível segundo a justiça que há na lei. Mas, desde sua mudança de coração, ele havia alcançado uma clara concepção da missão do Salvador como redentor da raça toda, judeus e gentios, e aprendera a diferença entre uma fé viva e um formalismo morto. À luz do Evangelho, os antigos ritos e cerimônias confiados a Israel haviam ganho uma nova e mais profunda significação. Aquilo que haviam prefigurado tinha se cumprido, e os que estavam vivendo sob a dispensação do Evangelho tinham ficado livres de sua observância. A imutável lei de Deus dos 10 mandamentos, entretanto, Paulo ainda aguardava no espírito, bem como na letra. Amigo, irmão, você está em rebelião contra a lei de Deus? Você está confundindo as leis? Se assim for, eu imploro a você que você deponha as suas armas e busque perdão no sangue de Jesus enquanto há esperança, graça e perdão. Eu gostaria que você, na sua casa, abrisse a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, por exemplo. Nesse capítulo, Paulo está delineando, explicando por que o rito da circuncisão não tem mais valor diante de Cristo. E eu queria que você pedisse ao Espírito Santo que ele lhe explicasse o princípio por trás dessa decisão que foi tomada. Assim, nós seremos capazes de aplicar esse mesmo princípio nos nossos dias e não seremos enganados. A minha oração para você é que o Espírito Santo abra a sua mente e conduza o seu coração para compreender todas estas coisas e que possamos andar como um povo só, uma mesma voz,
um mesmo sentimento, uma mesma mente, a mente de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe, que todos nós sejamos capazes de distinguir a diferença entre as duas leis e que possamos ser observadores dos 10 mandamentos de Cristo Jesus. Amém.